Boa noite, segunda-feira, dia de live, e o tema de hoje é estratégia de mudança empresarial. Por que esse tema, né? Por que definir estratégias de mudança nas empresas? Bom, o que se tem escutado nessa pandemia todo o tempo é: temos que nos reinventar, temos que nos reinventar, temos que nos reinventar. Se temos que nos reinventar, certamente, na verdade, não só por conta da pandemia, porque a pandemia deixa isso mais claro, mas a gente sempre teve que se reinventar, porque não há nada mais permanente na vida do que a mudança, né? E ela vai se acontecendo, e se a gente não tem formas de monitorá-la direitinho, adequadamente, o que acontece é que que ela chega e a gente não se dá conta. Então, cabe a nós, não é, estarmos sempre alertas sobre o ambiente em que estamos inseridos. Sobre isso, até na live passada, eu falei sobre a ferramenta Pestal, né, para analisar cenário político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, para a gente verificar quando essas regras mudam, o que nos afeta e como é que a gente pode se adaptar a cada vez. E essa mudança de contexto, não é? O mercado cada vez mais, digamos assim, os mercados específicos dos vários setores cada vez mais borbulhantes, sobretudo nesses momentos de crise pandêmica, não é? Os avanços tecnológicos que requerem as inovações empresariais, o aumento da concorrência, não necessariamente no mundo, mas mesmo nos lugares, nas concorrências locais, requerem uma mudança de foco. A gente tem que parar para gerenciar as mudanças ocorridas e a gente percebe que cada vez elas se tornam mais complexas. O sucesso de uma estratégia, na verdade, não é? Numa estratégia de mudança, ela depende em grande parte das pessoas, porque quem muda mesmo uma organização, quem dá vida a uma organização, como eu já disse outras vezes, são as pessoas. E o que então é papel dos líderes e dos gestores é ajudar os colaboradores a navegar por esse novo cenário. Então, nesse sentido, nesse contexto, não é? Importante é saber para que a gente vai definir estratégia, para chegar onde, né? O sucesso de uma estratégia, então, por quê? Porque o mundo muda, porque as pessoas mudam, porque as equipes mudam, porque os processos tecnológicos mudam e nós precisamos, os consumidores mudam e nós precisamos nos adaptar a eles, não é? Para quê? Para que a gente possa cumprir nosso propósito, nossa missão, que é atender aos consumidores e à sociedade numa visão mais geral. O sucesso de uma estratégia depende, assim, em grande parte, das próprias pessoas compreenderem o porquê da mudança. Estratégia é caminho, não é? É caminho para a gente chegar num determinado lugar. E os líderes e gestores precisam estar preparados para fazer essas análises e traçar essas estratégias, escolher os caminhos, tomar as melhores decisões sobre os caminhos a seguir, né, para, digamos assim, guiar parceiros e colaboradores, sobretudo os colaboradores, na navegação dessa mudança. Então, assim, isso requer promoção de criatividade interna, né? Fazer planejamento da mudança e executá-lo até alcançar os objetivos, para desenvolver uma visão da empresa que mantenha a sua agilidade, né, estratégica e organizacional, para, digamos assim, gerenciar a aversão à mudança que muita gente tem, e nas organizações não é diferente, não são os primeiros adotantes de uma curva de mudança, é uma curva normal, em geral 5 a 10% das pessoas são os primeiros adotantes, os outros vêm depois e tem alguns que jamais adotam, que a gente vai precisar trabalhar a realocação deles ou até, de algum modo, ajudá-los a se encontrar num outro lugar, não é?
e garantir que a mudança seja sustentável. Isso significa que ela tem que cuidar de ser boa para a empresa, boa para o cliente, boa para o meio ambiente em que ela está inserida nos seus vários aspectos. Né? Bem, dito por que se muda e para que se muda, né? Agora vamos falar de como é que a gente formula, quais são os aspectos que a gente usa para formular a estratégia, uma estratégia eficaz, uma estratégia que alcance os seus objetivos. Né? Então é importante que os líderes dominem os conceitos fundamentais relacionados à definição de estratégia, que identifique os elementos-chave, né, no seu setor, que tem que constar da estratégia, né? Que saiba declarar essa estratégia, detalhar e declarar, e que compartilhe com os colaboradores de modo a que todos saibam o caminho que estão percorrendo. E que essa estratégia de mudança esteja, digamos assim, desdobrada nas várias mudanças que a organização tem que fazer internamente para dar conta de implementá-la. Né? Bem, passada a fase de formulação da estratégia, não é? Tem que se organizar internamente para a mudança, porque não basta formular um caminho, é preciso operar, viver esse caminho, fazer ele acontecer para que a mudança ocorra. Não é? E nesse sentido, né, tem que verificar em que áreas da organização as mudanças precisam ser implementadas com mais intensidade, né, que áreas menos, e ter uma governança desse processo de mudança. Né? Então tem que compreender ter uma visão sistêmica da organização. Que visão sistêmica a sua organização, essa organização tem? Né? A que propósitos ela cumpre e se essa mudança vai garantir que ela continua cumprindo o seu propósito. Né? E como articular a mudança das áreas que precisam ser mudadas para que ela continue cumprindo seu propósito e mude na direção que precisa mudar, introduzindo as tecnologias que precisa introduzir, agora sobretudo na era digital. Se era uma empresa baseada em vendas pura e simples, né, de vendedores físicos, agora como é que faz a adaptação desses vendedores para atuar na internet, porque muitas vezes as vendas presenciais já não podem acontecer, como é que se adapta no e-commerce. Tem toda uma cultura, não é só comprar computador e comprar sistema, é preciso pensar diferente os processos da organização. Né? Bem, e para verificar, indo para o lugar certo. Né? Claudinha, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Então, assim, as métricas são importantes para avaliar se a gente está indo na direção e no sentido certo, mas também são importantes os elementos de comunicação interna para manter a equipe motivada, reconhecendo os acertos da mudança e digamos assim, convidando-os a participar da cocriação dos ajustes necessários. Né? Para além disso, né, a gente tem que pensar mudanças no sentido de promover inovação, que não necessariamente é realizada só por startups, como muita gente acha agora, né? Nem por tecnologia só de ponta. Mas a gente tem que explorar o uso de estruturas de redes sociais para se organizar para a execução da inovação, explicar como a organização pode ser vista. Né? A organização é uma rede social, em que as pessoas estão conectadas internamente com laços de troca de informação, de busca de conselho. Na verdade, precisam se sentir pertencendo àquela instituição, precisam ter confiança na instituição e serem confiáveis, não é? Então, esses são, digamos assim, elementos importantes, alguns intangíveis, que precisam ser considerados nessa formulação e implementação da estratégia de mudança, não é? Que mais que a gente pode dizer disso, né? Essa situação
esse projeto de mudança, então, deve contar com a participação dos colaboradores, de modo a que eles ganhem consciência do papel de cada um nessa implementação. Para além disso, né, e como ganho do processo de mudança, espera-se que essa organização seja uma organização que aprenda, que se torne uma organização aprendiz, que a sua jornada de transformação traga novos conhecimentos e que eles sejam, digamos assim, registrados e organizados e acessíveis a todos os que dele conhecimento precisarem. Esse processo de gestão do conhecimento durante a fase de mudança, não é muito importante. Não é? Relacionar estas mudanças com o conceito dos ecossistemas organizacionais para a inovação, se existirem, porque às vezes não existem. Não é? Se for uma organização muito pequena, pequena e média, em geral não tem uma área de inovação. As inovações são feitas no próprio produto, às vezes pelo próprio empreendedor, mas que isso fique, digamos assim, registrado na história e que esse aprendizado de inovar em função das novas necessidades do cliente, em função do aumento da concorrência, em função da mudança de preço ou de fornecimento dos insumos de produção, que elas fiquem como aprendizagem e que sirva, Geisa, e que sirva adiante para novos projetos de inovação, não é? Para nova adaptação da empresa e das equipes aos novos cenários que certamente virão. Por quê? Porque nada há mais permanente que a mudança, como já dizia Heráclito lá 500 anos antes de Cristo. Bom, então esse aprendizado organizacional é fundamental e para que ele se dê, precisa haver compartilhamento de informações e de resultados de uma forma mais ampla, né? De modo que a gente não perca a agilidade do próprio processo, né? E para que não perca a agilidade, é fundamental no contexto da mudança de estratégia da organização, né, das estratégias de mudança, para além da mudança de estratégia, né, que se discuta os diferentes fatores que tornem a organização mais ágil. Boa noite, Geisa. Mais ágil, não é? Que aplique ferramentas para aumentar a agilidade estratégica da organização. E adiante a gente pode falar disso detalhadamente. Esse tema dá muito pano para manga. Hoje eu fiz assim um grande resumo do passo a passo das etapas ou das grandes preocupações que os líderes e gestores têm que ter para promover a adaptação de suas empresas, a sua reinvenção, a sua inovação, o seu desenho e implementação da estratégia de mudança, né? A gente não pode esquecer e não pode imaginar que não vai haver, porque só dá em humano, que é a questão da resistência à mudança. Já falei um pouquinho disso antes e vou voltar a falar. A cada resistência, ao invés da gente brigar com o outro e achar que o outro está sendo tonto, a gente tem que parar para pensar quais são as causas. Por que ele está assim? Ouvir, escutar. Ouvir, a gente ouve o som. Vibra nos tímpanos, mas a gente precisa processar e escutar, né? Escutar, buscar compreender e conquistar parceiros estratégicos dentro da organização e mesmo fora dela para dar suporte a esta implementação da mudança, porque resistências haverá, não tenham dúvida. Não é? Mas todas podem ser superadas sem necessariamente precisar ser na base do tranco. Você pode fazer isso no passo a passo, ajudando as empresas, as equipes a aprenderem com ela. E para isso você articula diversas técnicas para gerenciar essa resistência. Não só a resistência, como a mudança. Não é? Então, assim, eu não uso nenhuma técnica
como religião, que eu sou fanática por aquela e não faço nada com as outras. E coloquei na minha caixa de ferramentas, né, business coaching, mentoria de negócios, e se precisa a gente faz consultoria, porque tem conhecimento a compartilhar, etc e tal. Mas eu diria que hoje, neste momento da minha, digamos assim, da minha experiência profissional, não é? Eu diria que eu começo com mentoria de negócios, porque eu acho que a mentoria de negócios hoje, para mim, a ferramenta que mais ajuda ao aprendizado do cliente nas suas equipes, tratando de todos esses aspectos. E em algum momento, se a equipe não detém o conhecimento necessário para desenvolver seu projeto de mudança e precisa desse conhecimento, eu compartilho com treinamentos específicos sobre todos esses aspectos, não é? Eu e um monte de colegas no mercado de trabalho, né? No mercado, no ambiente em que a gente opera de empreendedorismo e desenvolvimento empresarial. Com a marca de que, como eu transito pela tecnologia, pelo comportamento e pela gestão, eu consigo fazer essa ponte com esse diferencial que muitos colegas ainda não conseguem, não é? E dentro desse contexto, um importantíssimo nesta lógica toda é que essa mudança seja sustentável. Eu já tinha até falado disso em algum momento, né? Então, qual é a importância de uma mudança sustentável? Tem que discutir isso internamente. Os colaboradores têm que ganhar consciência sobre isso. Que processos internamente garantem, os poucos mais vitais que garantem essa sustentabilidade da empresa com mais precisão, não é? E ela tem que estar incluída no processo de mudança, inclusive a revisão de alguns processos, não é? Qual é a estratégia mais adequada? A que você decidir co-criar com seus colaboradores, a partir dessas diretrizes gerais, a partir desses elementos, não é? E se você estiver interessado em saber mais, siga-nos nas redes sociais, porque nas próximas lives eu vou detalhar cada um desses blocos, desses 12 passos que eu meio que desenhei aqui, não é? E ainda assim, alguns artigos eu até nem tenho escrito tanto. Eu tenho estado ocupada o suficiente para não dar tempo de escrever com calma, e para a gente escrever e publicar alguma coisa, gasta tempo, não é? Siga-nos nas redes sociais, deixe seus comentários, eu vou ter prazer em responder um a um, ou fale com a gente no direct ou no nosso e-mail, contato@transcenderte.com, que eu vou ter o maior prazer de dar suporte ao seu projeto de mudança, reinvenção, inovação, ou o nome que você queira dar, à sua adaptação ao novo contexto em que está vivendo. Após pandemia, não voltará à situação antes de pandemia. É uma nova situação. Então, que tal se adaptar a cada dia à nova situação que se apresenta? Se você fizer isso por adaptações, melhorias contínuas, é muito mais tranquilo de promover do que buscar fazer isso aos saltos e borbotões por uma pressão muito mais forte do mercado. Eu espero que tenha sido útil. Agradeço a vocês que ficaram aqui me assistindo. Se vocês não tiverem perguntas? Nenhuma perguntinha? Eu sempre fico me perguntando por que ninguém pergunta nada. Pelo menos deixem algum comentário. Se for útil, diga que foi e por quê. E se for útil, ou conhecer alguém que possa dar utilidade ao que eu estou colocando, compartilha, por favor, tá bem? Até a próxima segunda. Beijo grande. Bye, bye.